Eu executei um trade no mini índice que me pagou mais de 1.000 pontos e eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo o racional completo por trás dessa operação. Fique comigo até o final desse vídeo. Vire o celular, pois é vídeo longo. Vambora. Então vamos lá, galera. Vou compartilhar com vocês aqui o racional da operação no mini índice. Primeiro ponto, a gente tem que identificar a tendência do mercado. Então, a tendência do mercado é totalmente vendedora. Isso ninguém tem dúvidas disso, devido a esse forte movimento vendedor que o mercado vem realizando aí nos últimos meses, aí, nas últimas semanas. Então, o mercado ele chega nessa região e está gerando pra gente aqui uma certa acumulação. Só que, cara, a tendência ainda é de baixo. O mercado não virou para alto. Então, nós temos que buscar por quê? Por vendas. Vendas ainda é a maior chance, é a maior probabilidade de trades vencedores. Então, o que eu identifiquei aqui? Identificando essa manipulação, o mercado capturou toda essa liquidez, o mercado veio, capturou esse fundo, não rompeu aqui com uma certa credibilidade, mas ele quebrou. E aí, o que mais eu identifiquei? Dentro dessa quebra, nós temos essa quebra interna e que, por sinal, esse topo, ele era o topo responsável por esse fluxo vendedor, que aqui nós temos um gap, ou seja, um ponto a ser fechado pelas instituições, nós temos uma oferta, nós temos uma POC do dia 9, nós temos indução. Então, olha quantas confluências nós temos nessa região para poder executar um trade. Então, foi exatamente por conta de todas essas confluências que eu assumi o risco de executar esse trade no toque, exatamente aqui nesse ponto. Então, quem viu lá meus stories no Instagram ontem, que inclusive eu acho que está disponível ainda, ponto do horário, ainda não bateu as 24 horas, então vocês vão ver que eu executei o trade exatamente nesse ponto, cravado aqui nesse ponto. E o meu stop estava onde? Acima da região. Era um stop grande? Sim, mas por conta de toda essa confluência, isso me deu uma credibilidade de poder executar e poder acreditar em todo esse contexto, que o mercado poderia ao menos ter uma boa reação. Visualizando tudo isso, o que eu fiz? Eu saí com uma parcial aqui nesse fundo do dia, porque o mercado poderia capturar essa liquidez, mitigar, por exemplo, esse topo, retornar lá em cima no topo do dia para testar aquele topo do dia, retornar a cair ou até mesmo capturar a liquidez e fazer um movimento como esse, enfim. E aí, para não ficar ali, depois de você estar com uma boa pontuação, o mercado retornar lá na sua posição novamente, e às vezes você ficar ali no 0 a 0 negativo, enfim, o que eu resolvi fazer? Já fechar uma grande parte aqui, que deu mais de 600 pontos, e segurar ali um contrato. Então, o print que eu mandei lá nos stories tá exatamente com o contrato, o mercado estava aqui com 900 pontos, se eu não me engano, e o meu alvo, ele estava abaixo dessa liquidez aqui com 1.500 pontos. Porém, o mercado, quando ele busca essa POC do dia 10 e trava e faz esse movimento, começa fazendo esse movimento de alto, eu puxo o meu único contrato para esse topo. É um topinho de liquidez? Sim, mas ao mesmo tempo que ele parou aqui nesse ponto de demanda, de oferta, desculpa, ele poderia retornar lá no meu ponto de entrada e ficar no 0 a 0, negativar, enfim. Depois o mercado já está pagando ali uma boa pontuação e você acaba deixando ponto na mesa. Eu acabei finalizando esse ponto com mais 500 pontos. Então foi 600 e poucos pontos aqui nessa mínima do dia, com parcial com a grande parte, e mais 500 pontos aqui nessa condução. E acabou que de fato o mercado ele veio, ó, buscar liquidez lá quase próximo do final do dia. Ele veio lá buscar o meu ponto que de fato é onde era o meu alvo, de 1.500 e poucos pontos, mas, cara, você iria ficar na operação ali o dia todo, praticamente, segurando toda essa acumulação, todo esse movimento feio aqui, né? Então nem sempre o mercado vai cair reto, atender suas expectativas, cabe a você ver o que fica mais confortável para você. Finaliza o trade, porque você não vai conseguir ali ficar acompanhando, visualizando o que pode acontecer nos próximos cenários, ou você de fato, ó, já finalizei uma grande parte, vou deixar aqui no 0 a 0, o que aconteceu, aconteceu, pá, enfim. Então eu preferi já conduzir, finalizar o trade, já tinha feito ali uma boa quantia que me interessava, que estava dentro do meu gerenciamento, consegui garantir ali essa parcial. Então esse foi o racional, pessoal, por trás desse trade do dia 11/6, na quinta-feira, no mini índice, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês aqui para poder colaborar com o conhecimento de vocês? Então aqui também, um ponto interessante aqui foi ter a calma de aguardar o mercado de fato mitigar o ponto certo. Porque eu poderia também ter tomado um stop quando ele já mitigando esse ponto e imprime esse forte movimento vendedor. E aí, às vezes, com fome, com medo de ficar de fora da operação, você entra no lugar errado e acaba tomando um stop. E esse stop pode prejudicar você a sua próxima entrada, por exemplo. Você pode ficar com medo de entrar aqui já nesse próximo ponto e aí, às vezes, já querer aguardar confirmações demais, ficar de fora da operação. E aí, quando você não entra aqui e vê o mercado derretendo, você acaba entrando em um ponto errado novamente. E aí você acaba tomando outro stop justamente por conta desse medo dessa primeira operação. Então tem que tomar muito cuidado com isso, pessoal. Tomar muito cuidado, ter esse autocontrole. Por que eu tô falando isso? Porque eu já passei por isso por muitos anos, tá? Então eu acredito que você que está me assistindo possa também estar passando por esse problema. Então esse problema é um problema comum para os iniciantes, tá? Então, se você está passando por isso, cuide aí dessas suas atitudes, filtre essas atitudes e faça com que isso não aconteça para isso não se repetir. E se você não conseguir filtrar e cancelar essas suas atitudes, isso vai se prolongar por toda a sua trajetória no trade e vai fazer você até desistir desse mercado, justamente por achar que nunca vai dar certo. E isso são hábitos que vocês estão implantando, que a gente implanta durante o nosso percurso, e que se a gente não cortar ele pela raiz quanto antes, isso vai impactar aí ao longo de todos os seus resultados. Beleza, galera? Tamo junto. Até a próxima aí. Grande abraço. Valeu!